Boa noite. Vamos dar início aqui ao nosso grande dia. Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado. Posso conhecer, agradeço a presença de cada um aqui presente. Um evento que, no tempo recorde de 48 horas, estava 100% vendido. Então, todos aqui são muito bem-vindos. E isso deixa um gostinho de quero mais. Esse que é uma mágica do evento. Então, nosso embaixador já começou a me chavecar aqui desde o almoço de terça-feira. Já estamos pensando no próximo administração do segundo semestre. Eu gostaria de enaltecer aqui e agradecer a presença dos meus pares da diretoria executiva e do representante administrativo parlamentar, Michel Macari, vice-presidente do esporte, para o Leandro Floreiro, para o poder do nosso secretário, nosso presidente de entrevista, talvez ele consiga chegar no evento ainda hoje. Gostaria de enaltecer também a presença do meu grande amigo e irmão Fabiano Luiz, o qual hoje CEO Brasil da Henkel Freixenet, hoje fica filho de marketing share de espumante, algo inédito que ele vem num trabalho árduo, mas um crescimento absoluto. E o mais importante, estou anunciando aqui sem a autorização dele, mas estamos totalmente fechados, os postos de Círio a Freixenet, hoje aqui neste nossa degustação. Obrigado, Fabiano. E também gostaria muito agora de apresentar, não é a nossa estrela da noite, a nossa estrela obviamente mas quem pode apresentar esse evento, o embaixador, hoje, um amigo, João Paulo Rosselli, que vai poder nos trazer aí bastante conhecimento dos produtos que a gente vai degustar. Mas o mais importante, contando um pouquinho dele, que há 10 anos, o João Paulo, que foi o responsável e quem trouxe a Macallan para o Brasil. Né? É mais novo que eu, então há 10 anos, com menos de 30 anos de idade, já veio com essa responsabilidade, esse empreendedorismo, e hoje, há 10 anos para cá, ele é o embaixador da Macallan no Brasil e está nos dando o prazer de uma parceria com o Esporte Clube Círio de longa data. Então, obrigado, João Paulo, e agora com você a nossa noite. Obrigado. Obrigado, César. Obrigado vocês todos aí pelo prestígio, pela presença de hoje. É a segunda vez que eu estou aqui, né? E eu trouxe para vocês hoje uma noite escocesa. Até deu uma estreadinha, né? Que foi bom também. A noite de hoje, pessoal, é uma proposta para fazer com que vocês saiam daqui sabendo um pouco mais sobre o uísque. Porque, normalmente, quem bebe vinho, né, o bebedor tradicional de vinho, conhece muito mais sobre vinho do que o bebedor de uísque conhece de uísque. Né? Muitas vezes, um bebedor de uísque não sabe a diferença de um blend para um single malt, para o puro malt. Né? E isso aqui é meio que o básico. Né? E um bebedor de vinho já sabe o que é um terroir, as uvas, né? Já tem uma noção maior. Então, nós criamos essa experiência aqui para vocês entenderem, para que o público em geral entenda mais sobre o uísque, né? E que vocês saiam hoje não só conhecendo mais de uísque, conhecendo mais de Macallan, o que é um carvalho americano, o que é um carvalho europeu, curiosidades. Então hoje a gente vai abordar vários assuntos interessantes desse universo dos uísques, que ainda é um universo muito pouco conhecido no Brasil. Eu brinco que a gente está no momento do mercado de uísque, no mesmo momento da vinho da garrafa azul. Vocês se lembram do vinho da garrafa azul? Né? Que era o maior sucesso, Liebenfrau Mitch, né? Aí, todo mundo lembra. Foi o maior case, né? E hoje em dia esse vinho ninguém mais toma. Por quê? Porque o consumidor médio brasileiro se educou em matéria de vinho. E ele se sofisticou, né? Então hoje um vinho como esse já não vende tanto, né? Mas naquela época, 20, 30 anos atrás,
era importado, era bacana, né? Era uma percepção muito diferente. Né? Então eu brinco que hoje a gente está no mesmo momento do vinho da garrafa azul com uísque, ou seja, as marcas que mais se vendem no Brasil são as marcas que os mercados já maduros, como Escócia, Europa, Estados Unidos, já rechaçam. Né? E as marcas que mais vendem na Escócia, e aqui quase ninguém conhece. Né? Vocês sabem qual que é o whisky blend mais vendido da Escócia, por exemplo, e da Europa? Né? Não é o da etiqueta vermelha, né? Não vou ser deselegante aqui, ficar falando nomes, né? Mas não é. Lá, por exemplo, é um whisky que quase não se vende, né? O share de mercado é muito baixo, né? Lá, o whisky mais vendido é o Famous Grouse, que é um whisky que aqui pouca gente conhece e toma, né? Então, essa diferença do que é vendido aqui, do que é vendido lá, mostra que o nosso mercado ainda é um mercado muito verde em matéria de whisky. E mais então interessante, mais oportuno ainda, né, fazer um evento como esse, para trazer um pouco esse universo dos whiskies para vocês. Né? E o whisky, gente, vai de A a Z, né? É igual vinho, você tem o Petrus e você tem um vinho como o Liebenfrau-Misch, né? No Brasil, o whisky ainda é muito associado ao vinho Liebenfrau-Misch, por exemplo, que seria um whisky blend, standard, que você toma num copão baixo, cheio de gelo. Não estou desmerecendo, né, esse whisky, mas o mundo do whisky é muito mais que isso, né? É muito mais do que o primeiro degrau da escada ali, o entry level, né? Ele tem os Petrus equivalentes, que seria uma Macallan, né? O Macallan é equivalente a um Petrus no mundo dos whiskies, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso hoje também, tá? Então, começo aqui falando um pouco sobre a marca mesmo, né? O que o Macallan representa nesse universo de whisky, né? Ele é um ícone mundial, né? E a maior prova disso são os recordes mundiais de preço que Macallan atingiu. Todos os últimos recordes mundiais de valor de garrafa registrados no Guinness Book, e aí entra qualquer bebida, não é só o whisky, né? Entra vinho, enfim, qualquer garrafa de bebida alcoólica, né? Estão registrados os 10 últimos recordes, são todos da The Macallan, né? Um atrás do outro. Então eu vou falar um pouquinho sobre os últimos. O último foi esse aqui, foi uma garrafa vendida por $1.900.000, né? Era um Macallan 60 anos, engarrafado, destilado em 1926. Foi tão caro porque ele era o melhor? Não necessariamente, ele era o mais escasso. Essa era a última garrafa de um grande whisky, de um excelente whisky. Então, essa escassez tornou ela tão cara, né? Mas não é o Macallan mais velho já produzido, o Macallan mais velho foi de 81 anos, talvez não tenha sido o mais complexo, aromático, mas a questão da escassez conta muito nesse mercado aí de leilões. Aí o segundo recorde mundial, antes desse, foi de $1.200.000. Aí o anterior foi essa coleção, né? A pessoa que construiu essa coleção, é interessante mostrar, essas garrafas são da Lalique, né? Quando a gente tem uma edição limitada muito bacana, um whisky muito legal e poucas unidades, a gente chama a Lalique, né, que é uma fabricante de cristal francesa super antiga, tradicional, para fazer as garrafas. E aí foi lançada essa coleção, né? Eram 6 só garrafas Lalique, e a pessoa foi comprando. Na época, a pessoa gastou ali menos de $30.000 para montar essa coleção, guardou. Olha quanto que ela vendeu depois de 20 anos, 993 mil, né? E isso é uma coisa impensável no Brasil, você comprar um uísque como se fosse uma ação e depois vender. Mas fora do Brasil, isso acontece, claro, não é qualquer uísque, né? Um uísque que tem muita produção e tal, de linha, normalmente não vai ter essa possibilidade de ganho. Mas existe sim, quando se trata de uísques escassos, raros, né? Aí você tem toda essa questão da escassez que torna o valor alto e vira um investimento mesmo, como um mercado de arte, né? Então hoje em dia tem até fundos, né, que tratam disso. Então é muito interessante. Isso é coisa de mercado já muito maduro para o uísque, né? Mas existe e acontece. Então, outro recorde anterior foi essa Magnum do Macallan M. O Macallan M é nosso whisky mais caro em linha, mas esse era escasso porque era uma M, uma Magnum, né, de 6 litros.
então também era única e tal, foi arrematada por esse valor aí de 628 mil dólares. Bom, enfim, muitos recordes, né? Só para situar vocês, né? Macallan é um single malt escocês, né? E a Escócia é o velho mundo dos uísques, né? Igual vinho, tem França, Itália, no velho mundo. No caso dos uísques, é a Escócia. O uísque foi inventado na Escócia. Então, a escola de uísque, né, digamos assim, mais tradicional do mundo é a escocesa. Hoje em dia tem uísque americano, japonês, irlandês, enfim, até brasileiro agora tem uísque, né? Mas eu diria que o uísque mais tradicional mesmo é o escocês. E eles fazem de uma maneira muito particular ainda hoje, né? E aí vem a história da grafia, né? Whisky ou whisky, né? Com Y no final. Muita gente pergunta isso. Então, quando o whisky for com EY, é o novo mundo, né? É Canadá, Estados Unidos. Quando o whisky for com a grafia só Y, é o whisky escocês, né? Que é a escola tradicional. O primeiro whisky do mundo foi inventado na Escócia. Então, eles tornaram isso uma maneira de diferenciar o whisky escocês do whisky do novo mundo. Porque a cultura do whisky nasceu na Escócia e ela viajou com os imigrantes, né? Então os imigrantes foram para os Estados Unidos, Canadá, e aí começaram a lá adaptar aos grãos que eles tinham no lugar, né? Maneira de fabricar, tudo foi sendo meio que alterado, e aí esses whiskies se tornaram muito diferentes, né? E aí os escoceses então inventaram essa questão da grafia. Vamos começar agora com o nosso primeiro tópico do curso relâmpago de hoje. Hoje é um curso relâmpago de whisky, né? A gente vai falar um pouquinho de tudo, abordando os mais importantes. Então, a primeira coisa é o tipo de whisky. Quem quer aprender de whisky tem que saber os tipos, né? Então, são 5 principais. O single malt, que é o Macallan, a gente só faz single malt, é um whisky feito 100% da cevada, ou seja, o álcool que vai lá para o barril de madeira, ele é o álcool destilado de uma cerveja rústica de cevada. Então, primeiro faz a cervejona de cevada, vai produzir álcool, né? Então, basicamente, você pega um tonel de água quente gigantesco, dá uma batida com cevada, né? Cevada que germinou, então chama cevada maltada, porque ela fica solúvel em água quando você faz esse processo de germinação, né? Fica mais molinha. Então você bate ela, como se fosse uma vitamina mesmo, com a cevada. Daí a cevada tem muito amido, que é um grão, né? Vai diluir o amido na água. Então até aí você tem uma água adocicada, né? De grão. Aí você coloca a levedura vai comer o açúcar e fazer o álcool. É aí que esse álcool que a gente quer, né? Então vai virar uma cervejona ali, rústica, aí a gente começa a ferver esse grande recipiente, e aí para quê? Para separar o álcool, que é o que a gente quer, do resto. E aí a gente faz isso pelo ponto de evaporação. Então o álcool evapora a 80 graus e a água a 100, né? Então a 80 graus os vapores de álcool vão começar a subir, né? Isso tudo é fechado, isolado. E aí eles vão ser conduzidos por um tubo refrigerado, né? E vai condensar e aí vai cair lá do outro lado. Basicamente o processo é assim, certo? Então, quando a gente faz essa cervejona rústica para fazer o álcool da cevada e coloca depois o álcool para envelhecer, esse vai ser um single malt, tá? Quando eu fizer esse new make, esse álcool de outros grãos, então se eu fizer isso com milho, 100% milho, vai se chamar single grain. Se eu fizer isso com 100% aveia, single grain também. Então, cevada tem um nome só para ela, porque foi o primeiro whisky do mundo, foi feito de cevada, e por séculos eles só fizeram whisky de cevada. Depois começaram a fazer de outros grãos, e aí ganhou o nome genérico, single grain. Depois de vários séculos depois, porque o whisky foi inventado lá no ano 400, né, antes de Cristo, tá? Então, durante muito tempo só fizeram de cevada, depois começaram a fazer só de grão. Aí, comercialmente, perceberam o quê? Vamos misturar os dois, que é muito mais interessante, muito mais fácil de homogeneizar, de fazer uma produção de volume. Aí começaram a fazer o blend, que é justamente a junção do whisky de cevada com o whisky de outros grãos, né? Blend é mistura, né? Usa para café, usa para whisky também esse termo, tá? O blend se tornou o whisky mais comercial, mais produzido no mundo.
O uísque de cevada, no entanto, ele continua sendo o mais complexo do mundo. Eu vou falar o melhor porque nem sempre a pessoa gosta do mais complexo, mas com certeza é o mais complexo. Por quê? Porque quando a gente toma um álcool puro de cevada, é um álcool gostoso, ele tem sabor, ele tem aroma, ele tem oleosidade, tem complexidade. Parece que você está tomando uma cachaçinha prata boa ou uma grapa gostosa. É um álcool que tem realmente caráter. Quando você toma um álcool puro de milho, de trigo, de aveia, de centeio, é um álcool super agressivo. Parece que está tomando álcool de cozinha. É aquele álcool que só tem sabor e aroma de álcool, não tem nada além daquilo. E o álcool de cevada não, ele tem notas frutadas, tem sabor mesmo. Então, quando você vai fazer um uísque, se você já começa com um álcool que tem sabor, já está na frente, né? Você já largou na frente. Essa que é a vantagem do single malt. Qual que é a desvantagem? A cevada é um grão escasso, então ela não cresce em qualquer lugar. Então, por isso que o grão da cevada custa 10 vezes mais caro do que trigo, milho e aveia. E é por isso que a gente não encontra single malt de R$70, R$80, né? Sempre começa acima dos 200, né? Justamente porque a matéria-prima já é mais cara, né? Só que, por outro lado, você tem muito mais complexidade. Então, os whiskies mais complexos, bacanas do mundo, são os single malts, né? E, falando um pouco de mercado, né? Que eu venho desse mercado. Então, assim, o blend... O consumo está caindo todo ano, cai. O single malt é ascendente, é o contrário, né? Sobe. Por quê? Ocorre uma migração do blend para o single malt. Quem aprendeu a tomar uísque, normalmente aprendeu pelo blend. Só que aí descobre o single malt e é um mundo que nem o do vinho, né? As destilarias são menores. Tem destilaria, por exemplo, nós envelhecemos os nossos barris previamente ou em bourbon ou em Jerez, em vinho espanhol, né? Tem outras destilarias que usam barril de Sauternes, tem outras destilarias que usam barril de Porto. Enfim, você tem uma coisa meio butificada, tudo menor, tudo mais artesanal e tem muito mais particularidades, como nos vinhos, né? Terroir, uva, no caso do single malt são as regiões. Então tudo isso aí torna uma coisa assim de storytelling, né? Aquela coisa bem personificada. Cada destilaria tem o seu estilo, né? Então isso é muito bacana do single malt. Aí os outros dois, vatted ou puro malt. Puro malt é um blend, é uma mistura, né? Eu não falo blend porque blend só usa esse termo quando é grãos diferentes, mas é uma mistura de whisky single malts de destilarias diferentes. Então eu pego uma Macallan, misturo com Glenlivet, com Glenmorangie, que são outros single malts, aí eu fiz um puro malt. Então uma mistura de single malts, só que de destilarias diferentes. Se eu misturar os Macallans, os três aí da frente de vocês, eu não vou fazer um puro malt porque os três são Macallan, envelheceram no mesmo lugar. Para ser puro malte tem que ter envelhecido em climas diferentes, né, com sabores das regiões diferentes. A gente vai falar um pouquinho disso, de região, logo na sequência. E blended grain é um blend de grãos, é o quinto tipo, né? Então ele só mistura single grains, não pode ter cevada na mistura. A partir do momento que eu ponho um pouco de cevada, ele já vira blend, tá? Então esse aqui é o mais vendido, o que menos cresce, né, o que regride. O single malt é a estrela, igual gin, né? Tá bombando no mundo, todo ano sobe o consumo. Blended grain é muito usado só para indústria de blend, como um insumo mesmo. É raro você ter um whisky envasado como blended grain, mas existe, mas não é tão comum. E o puro malt também é um whisky que vai muito bem, que faz sucesso. Segundo item, segundo conceito importante, regiões produtoras. Né? Isso aqui, para quem quer aprender, é muito importante. Por quê? Porque isso aqui no universo dos whiskies é tão importante como a uva ou o terroir são no universo dos vinhos. Né? O terroir da cevada no whisky pouco importa, ou a espécie da cevada é irrelevante, né? Nunca ninguém vai perceber, isso aqui é uma cevada tal. Não, mas o lugar onde esse barril envelheceu, isso aí é fundamental. Né? Então, por exemplo, se eu fizer o mesmo whisky, né, do mesmo batch, que a gente chama, do mesmo lote, envasei 4 barris, e aí eu ponho esses 4 barris da mesma madeira, carvalho, tudo igual, carvalho americano e tal, levo cada um deles para uma região diferente.
Quando eu abrir esses barris depois de 12 anos, 15 anos, vão ter se transformado em 4 whiskies totalmente diferentes só por causa do lugar onde eles envelheceram. Isso conta o quê? Temperatura, umidade, pressão, amplitude térmica, a maneira como a madeira vai se comportar, né? E como ela vai influenciar esse álcool. Porque o whisky, pessoal, o whisky ele é um chá de madeira, ele é um chá alcoólico de madeira. 80% do sabor do Macallan vem da madeira. De um whisky normal é 60%, mas como a gente investe muito em madeira, chega a 80% do sabor. Então é muito importante essa história da interação da bebida com a madeira. Então, no caso da Macallan, a gente envelhece o whisky em Highlands, que é o norte, né? Toda a região montanhosa da Escócia fica no norte. Speyside é uma região aqui, mini região, ao longo do rio Spey, que é o maior rio da Escócia. O rio Spey, Speyside e Highlands é o norte montanhoso. O sul é plano, Lowlands. E essa outra região aqui é a de ilhas, que chama Islay. Então, os whiskies de Islay, aquele barril que eu abri, que envelheceu em Islay, vai ser salgado e defumado, por conta tanto da maresia que tem nessa região, que é muito grande, como também pela turfa, que é como se fosse uma alga petrificada, né? E aí ela tem muito iodo, componentes fenólicos, fica meio com gosto de remédio. Então tem os whiskies que puxam mais essa parte do remédio, de Islay, outros que são mais salgados, outros que são mais defumados, mas as notas em geral são essas, tá? Assim como o Malbec vai ser mais amadeirado, encorpado e tal, um whisky de Islay vai ter essas notas, né? Um whisky de Speyside e de Highlands, ele vai ser muito mais complexo, com mais sabor, aroma, cor. Por quê? Porque nessas regiões a interação da bebida com a madeira é muito maior na montanha, porque tem amplitude térmica. Então, para explicar esse conceito rápido, é assim, diferença de temperatura, tá? Durante o dia e a noite. Então, na montanha, calor, né? Sol da montanha é forte, a bebida expande, ela entra dentro do poro da madeira, né? Madeira cheia de poros, mini poros. Então, ela entra, à noite, frio, ela contrai, sai. Quando ela sai dos poros da madeira, ela leva consigo vários componentes da madeira, né? E aí esse whisky vai ficando mais encorpado, esse chá de whisky vai interagindo, né? Mas esse chá de madeira, né? Vai interagindo mais com a madeira. Então, ao longo de anos, isso faz muita diferença, esse movimento de entrar e sair dentro do poro. Por isso que os whiskies da montanha são mais gostosos, saborosos, do que os whiskies de Lowlands, que é plano, e aí fica aquele whisky meio parado ali, né? Não interage tanto com a madeira e não fica com tanto sabor tão gostoso, né? Então, os whiskies de Lowlands, por exemplo, são usados para fazer blend, porque aí você mistura eles, faz render, entre aspas, né? E aí dá mais certo. Bom, por que o Macallan é o Macallan, né? O que o Macallan tem de tão especial? Então, a gente tem 6 pilares que são justamente os nossos diferenciais, né? O que faz uma pessoa gastar 1.900.000 numa garrafa de Macallan. Então, os colecionadores sabem o que eles estão comprando, né? Sabem o que eles estão, o que a marca tem de único. Então, primeira coisa é a nossa tradição, né? Isso aqui é uma sede de uma fazenda, essa casinha que é o nosso símbolo, né, que está no rótulo e tal, é a sede de uma fazenda de 1700 que produz até hoje cevada. Então a cevada que vocês estão tomando aí foi cultivada nessa fazenda, tá? E é parecido com a história da cachaça no Brasil, né? Então alambique de cachaça normalmente tinha na fazenda de cana, né, que era o excedente da produção de açúcar, e aí fazia cachaça. Lá também eles faziam cevada, alimentava as pessoas, os animais, não sei o que, sobrava ainda fazer o quê? O uísque, né? Para não estragar. Então tem esse passado rural muito forte, né? É uma fazendona ainda, produtiva e tal. Muito legal. O segundo pilar, tá meio rápido demais, né? São os nossos alambiques, né? Os nossos alambiques são os menores alambiques da Escócia, né? Cada destilaria tem o seu shape, os nossos são os menores. E o que isso muda? Faz um álcool mais oleoso, mais forte, mais encorpado. Então o nosso new make, que é o que a gente chama aquele álcool que a gente separa ali no cano, né? É muito mais encorpadão mesmo, e o Macallan é conhecido por isso, né? Um whisky complexo. Então também tem muito a ver com o nosso formato do barril. Então aí o new make saindo, né? O terceiro pilar é
o corte. Então, quando a gente começa a sair, né, do outro lado ali, isso aí é aquele vapor condensado do cano refrigerado, né? Ele começa a sair. Só que o que sai no começo do processo, assim que começou a ferver tudo aquilo lá, é super tóxico, que chama cabeça, né? Cabeça, coração e rabo, né? A gente conhece por causa da cachaça, mas todo destilado tem isso, né? A cabeça e o rabo é super tóxico, não pode tomar, não dá dor de cabeça, assim, mortal, né? Tanto é que bebida barata eles brincam, né? Que tomar uma catuaba vai ficar com dor de cabeça. Sim, isso é verdade, porque eles aproveitam o máximo que dá do coração. O coração é o que você leva lá para o barril do uísque, ou que você pega de um gin, né? É o coração que você pode aproveitar, né? E a cabeça e o rabo você descarta. Só que no mercado de uísque, o máximo do coração é 40% que você pode aproveitar, né? Então os uísques mais baratinhos, eles aproveitam os 40%. E aí, claro que tem um pouquinho da cabeça e tal. Uma Macallan aproveita só 16%. Então a gente pega literalmente ali o miolo do coração, que é quando está mais isolado, né? Mais puro mesmo, né? E com mais aroma e sabor. Então a melhor fatia do álcool a gente aproveita para uma Macallan. E o que pode aproveitar, mas que não é tão bom, né? A diferença dos 40 menos os 16, a gente vende para outras destilarias, né? Entre elas o Famous Grouse. Então, Famous Grouse leva uma parte do coração de Macallan, né? Esse que é o uísque mais vendido da Escócia. Então, isso faz uma grande diferença, essa história do coração. Então, assim, o uísque bom dá menos ressaca? Sim, dá menos. Não garanto para vocês que não vai dar. Mas que dá menos, com certeza dá, né? Assim como um bom vinho, enfim. Porque tudo é feito de uma maneira diferente, né? Aí o nosso quarto pilar é o mais importante, né? Na minha opinião, que é os barris. Porque se 80% do sabor do Macallan vem da madeira, é claro que essa madeira tem muita importância, né? E aí nós usamos 3 diferentes tipos de barris na Macallan, né? Essa linha de hoje usa 2 deles, né? Mas eu vou explicar os 3. Então, primeiro, barril de carvalho americano, que é essa madeira amarelada, baunilha, coco, cítrico, esses são os sabores. Previamente envelhecido em bourbon, whisky americano. A mesma madeira, carvalho americano, só que previamente envelhecida em Jerez, que é o vinho espanhol, né? Aí você muda completamente o sabor desse barril, porque aqui você adicionou uma camada de fruta, né? Aqui você realçou a doçura da madeira natural, com o bourbon. Aqui você adicionou uma camada de fruta, a madeira fica impregnada, né, de aroma e sabor do vinho. E o terceiro, o carvalho espanhol, que é essa madeira avermelhada, previamente envelhecida em Jerez. E aí a madeira já tem aroma e sabor de fruta, e aí você joga o Jerez em cima, potencializa ainda mais. É mais ou menos o que acontece aqui, só que com a baunilha, tá? Então você potencializa ainda mais. Então, nos whiskies de hoje, a gente usa a linha Double Cask. Hoje a gente vai degustar a linha Double Cask. Então, a linha Double Cask usa esses 2 barris aqui, carvalho americano, carvalho europeu, previamente envelhecido em Jerez. Então, é barril de vinho, gente, é barril menor, né? Então, quanto menor o barril, maior a superfície de contato da bebida com a madeira, mais sabor, mais aroma. Aqui é um barrilzão de 500 litros, né? Assim. Então, ocorre menos interação da bebida com a madeira, certo? Então, cada linha da Macallan vai usar uma mistura diferente, um barril diferente. A Sherry Oak, por exemplo, que é uma linha que acabou de chegar ao Brasil, só vai usar isso aqui, né? Carvalho europeu ex-Jerez, um uísque que parece um vinho, assim, vermelho, né? O Triple Cask mistura os 3, mas o que tem mais quantidade é esse aqui. Então ele é um uísque super amarelinho, claro, né? Suave, né? Que é a característica dessa madeira aqui. Tá? Então o chá de madeira vai mudando conforme muda a madeira e conforme muda também o tratamento que a gente faz nessa madeira para potencializar o sabor, né? Nunca a gente usa na Macallan um barril virgem, né? Isso é muito comum nos Estados Unidos. Você usa lá um Jack Daniels, não tem nada disso de uso prévio. Aliás, esse bourbon aqui pode ser um Jack Daniels, entendeu? Tem uma troca muito grande, porque o Jack Daniels precisa usar barril virgem. Aí o que ele faz com o barril usado? Ele vende para os escoceses que aproveitam esses barris que já usaram em bourbon. Então rola uma simbiose aí grande entre
entre o mercado, tanto de vinho como de uísque, como entre o de uísque também. Então, só para vocês entenderem a logística disso, tá? A gente tem concessões grandes lá de florestas na Espanha, tudo sustentável, manejo sustentável, e a floresta cresce mais rápido com esse manejo sustentável do que sem ele. Eles fizeram já estudos, é muito legal, já fui lá ver. E aí nós produzimos então nessas concessões que a gente tem. Então a Macallan é a única destilaria do mundo que faz o próprio barril, porque não tem nenhum terceiro que faça o barril com essa qualidade de madeira de 100 anos. A gente tem essa política na Macallan, é mínimo 100 anos da madeira, da árvore, para você fazer um barril. O mercado usa madeira de 40, a gente a partir de 100, tá? E aí a gente faz isso através desse manejo sustentável das florestas. Então a gente tem grandes concessões lá, né? A gente monta os barris e leva para fazer, para envelhecer na Espanha, né? Em outra região no sul da Espanha, né? Região de Jerez. Então vai lá da Galícia para o sul, para Jerez, para fazer esse envelhecimento. No caso do carvalho americano, a gente tem essas concessões nos Estados Unidos, né? E aí a gente manda para lá para envelhecer em bourbon, né? Mesma coisa, aí o barril vai vazio para a Escócia e aí enche com Macallan. E aí a gente enche lá com os 16%, né? Com o álcool que sai ali do alambique e bota ele para envelhecer. Na Escócia, ele vai perder volume pelo poro da madeira numa taxa super baixa, 2% ao ano. Então, a madeira tem poros, né? Então, ela vai evaporando. Tanto é que você não pode nem falar no telefone quando você está no lugar desse que está envelhecendo os uísques, né? Nesses armazéns gigantes, né? Parece um hangar, assim, de avião. São enormes, muito álcool ali, né? Evaporando. E aí, depois de 12 anos, nessa taxa super baixa, né? De evaporação, o barril vai perder tudo isso aqui, olha, de volume. Depois de 18, depois de 30, por isso que um Macallan de 30 sempre vai custar mais caro do que um de 12, porque olha o que eu perdi de volume aqui. Não é porque o uísque é melhor que ele custa mais caro quando ele é mais velho, é porque eu perdi volume, porque a madeira é a mesma, mas eu perdi tudo isso. Tive que guardar aquele barril, vigiar ele, né? Tem esse custo, tá? E por isso que também tem um limite de idade aqui, né? No caso da Macallan, o mais velho foi 81 que a gente conseguiu fazer, porque imagina só o que vai ter aqui no final do barril, né? Depois de 81 anos, é uma pocinha por barril, que você vai ter que juntar vários para fazer um lote super pequeno, de 3, 4 garrafas. Então, o máximo que a gente conseguiu fazer foi de 81 anos. E aí na Idade Média, né, que eles não tinham nada que explicasse nada, não tinha ciência, nada, né, eles nem sabiam, né, então aí inventavam que eram os anjos que bebiam os uísques, né, por isso que baixavam os barris, né, os anjos bêbados, né, ficavam bebendo lá, então tinham várias lendas e tal. Então aí a gente coloca o álcool, né, e a cor natural é uma coisa muito importante. O uísque bom como o Macallan não tem corante, nunca vai ter, nenhum Macallan tem corante, tá? Então, você não ter corante no uísque é um indicador de qualidade. E o jeito de ver se tem ou não é passando na mão, esfregando a mão, né? Como se estivesse frio, esfrega as duas mãos, põe umas gotas de uísque e faz isso. Se grudar é porque tem corante, que o corante mais usado é o caramelo. Se não grudar é porque o uísque só tem ali resina de madeira, óleo essencial de carvalho, então não vai ter nenhum corante. Então, todo Macallan tem cor natural, tá? E aí, se vocês virem que ele é mais amarelinho, vai ser mais carvalho americano. Se ele é mais vermelho, mais carvalho europeu. Já dá para saber pela cor o aroma e o sabor que ele vai ter. E aí, bom, o nosso sexto pilar é a nossa consistência, né? Toda a nossa tradição, séculos e séculos, produzindo um uísque super reconhecido. Aí o uísque do James Bond, né? Conhecido também, nunca pagamos nada para aparecer. Bom, vamos começar a degustação então? Chega de falação. Vocês estão olhando aí para os uísques, né? Eu vou pegar os meus aqui. E esse cara falando. A sala com cheiro de uísque. Não é tortura. Pessoal, a gente vai começar pelo 12 anos,
que é o nosso whisky de entrada. Obrigado, era só uma... Obrigado. O nosso whisky de entrada da linha Double Cask. Então, esse aqui, vocês estão vendo dois barrizinhos aqui, né? É aquele barril de vinho. Metade carvalho americano ex-Jerez, metade carvalho europeu ex-Jerez. Então, em volume, metade dessa garrafa veio do carvalho americano, metade do europeu. Por isso que ele tem essa cor que é meio laranjada, um âmbar, né? Você pegou um uísque amarelo, misturou com um uísque vermelho, daí ele ficou com essa cor aqui, meio alaranjada, âmbar, tá? No caso do 12 anos, ele é o mais claro dos três, né? Ó, quando você vai para um 15 anos, ó como ele já fica mais... O 18, então, ó, né? Então esse whisky aqui, ele tem o sabor das duas madeiras. Ele tem o sabor tanto caramelo, baunilha, cítrico, como fruta seca, que já é mais o perfil do carvalho europeu. Para tomar whisky, diferente de vinho, essa tacinha aqui, ela chama Glencairn, é a taça mais usada da Escócia. Então é a taça mais apropriada para você degustar um whisky prestando atenção, né? Aquela coisa toda, o ritual. Eu gosto dela porque ela nunca vai entornar o uísque, então estabanado faz assim, cai, não entorna. E é uma taça que ela tem o bojo do tamanho certo, né? Ela não é nem de mais nem de menos, porque se a gente pegar uma taçona de Barolo, sei lá, de conhaque e tomar no uísque, vai vir uma enxurrada de álcool, é muito grande, evapora muito. Essa aqui ela tem o bojo certinho para o grau alcoólico do uísque, certo? Então, primeira coisa que eu falo para vocês, em vez de fazer assim, né, que é o hábito do vinho, só molhem a parte interna da taça, assim, ó, girando ela, como se estivesse, sei lá, fazendo um conhaque com vela, assim, sabe? Só dá uma girada. Qual que é a ideia aqui? É molhar a parte de dentro, aumentar a superfície de evaporação, para evaporar mais o uísque ao mesmo tempo. E aí, com a boca aberta, de um lado do nariz e de outro do nariz. Com o vinho a gente faz com a boca fechada, porque o vinho tem 16% de álcool no máximo. Isso aqui começa em 40%. Então, a gente precisa abrir a boca para criar um fluxo de ar no nariz, para não anestesiar o nariz, né? Para vocês conseguirem sentir o aroma. E por que os dois lados? Porque de um lado você às vezes não tem todos os receptores, ou eles se complementam. Então esse lado do meu nariz quase não sinto nada, eu sinto mais desse. Então cada um, então para você pegar a figura total, realmente é legal você alternar os dois lados, com a boca aberta. Então assim e assim. E o que vocês vão perceber? As notas das duas madeiras. Então as principais que eu digo, caramelo, baunilha, do carvalho americano, cítrico, misturado com aquele fundo frutado, meio de vinho mesmo, vinho do Porto, aquela nota mais frutada, fruta seca do Jerez. Oi. Começa da esquerda ou da direita? Ah, da esquerda para a direita. Boa. Da esquerda para a direita. Desculpem. Informação importante. Então, olha, antes, né? Então, primeiro sintam o aroma. É importante sentir o aroma do uísque, porque aí você prepara o seu paladar para o que vem. E aí, o que vocês sentiram no aroma é o que vocês vão encontrar no sabor, né? Quem teve Covid aqui sabe, quando você não tem olfato, você não sente o paladar, né? A gente só percebe essa relação depois que a gente não consegue sentir o aroma, que a gente não consegue sentir mais sabor. Então, assim, quando você sente o aroma, você vai ter muito mais percepção. Então, agora que sentiu o aroma, bebe o uísque. O primeiro gole vai ser não tão assim, vocês não vão perceber tanto o sabor dele, porque é o primeiro e a gente está tomando puro. Então vai ser um gole mais ardido, digamos assim, né? Vocês vão sentir ele mais picante e tal. Depois, no segundo gole, então, primeiro gole, o que eu aconselho? Da metade da língua para trás, evita tocar a ponta da língua, porque é a parte mais sensível ao álcool. Então é da metade para trás, deixa a língua acostumar com o álcool, aquela picância, ardência e tal. Segundo golinho, já vai estar mais tranquilo, percebe melhor o sabor do uísque. E aí esse sabor mais caramelo,
Oi. Então, uma gotinha de água é bem-vindo. Água no uísque é igual sal na comida, sempre brinco, né? O problema é o excesso. Então, não é pecado, é um tempero, é um realçador de sabor. Você colocar um pouco de água, mas é umas gotinhas, tá? Numa dose como essa aqui, eu poria realmente umas gotas. Ela abre o uísque, né? O aroma do uísque sobe, né? Então fica mais interessante mesmo. Mas como a gente está degustando pela primeira vez, é legal fazer puro, né? Depois vocês podem deixar um pouquinho para fazer o teste com a água. Aí vocês pegam uma tampinha aí da garrafinha que está aí na mesa de vocês e joga para não errar a mão, tá? Então eles falam que o limite é 30% da dose em água. Então se a dose tiver 30 ml, o máximo seria 10 ml em água. Aí até os 30% está sendo bem aproveitado. Passou dos 30 já começa a diluir demais e aí, né, não é tão desejável. Então esse foi o 12 anos, né? Ele é um uísque que é perfeito assim para o calor, para você tomar com uma pedra de gelo. É um uísque que não é para uma festa de casamento, porque se você servir um 40 anos numa festa de casamento, você vai chegar uma hora que você vai ficar enjoado, porque o 40 anos é muito complexo. 40 anos é para você fumar um charuto, é para você bebericar ele depois do jantar. Cada uísque tem o seu uso, né? Para um jogo de golfe, uma festa de casamento, aí eu aconselho um 12 anos mesmo, né? Um 12, um 15, tá? Então cada uísque tem o seu modo de tomar, a sua ocasião perfeita. Agora, gente, uma coisa que eu não falei para vocês é sobre os usos das madeiras, porque o barril, ele é que nem um saquinho de chá, né? Se você pegar 5 xícaras de chá e pegar um saquinho de chá e passar nas 5 xícaras, na 5ª xícara você não vai ter chá, você vai ter água quente, né? Com o barril é a mesma coisa, né? Na Escócia eles usam o barril 5 vezes. Só que 5 vezes o barril fica exausto, né? No 5º uso não tem mais nada, não interage mais a madeira com o álcool. Então, o primeiro uso, depois do vinho, depois do bourbon, né, na Macallan, o primeiro e o segundo usos são o que a Macallan faz. A partir do segundo vende o barril, né? Mas a grande maioria das destilarias usa até 5 vezes o barril. Então a gente usa a primeira vez, a segunda vez e já vende. A gente só usa o segundo uso no 12 anos, né? A partir do 15 é 100% primeiro uso, que é o que a gente vai agora. Então vocês vão ver a diferença que isso faz no sabor e no aroma, você usar o uísque de primeiro uso. Então o pulo do gato aqui, em termos de aroma e de sabor, não é por causa dos 3 anos a mais, é por causa do uso. Eu já vou acabar, tá, gente? Aí vocês ficam à vontade aí para tomar o resto. Mas é por causa do uso do barril. Isso faz uma grande diferença. Então, na Macallan, a partir dos 15 anos é sempre primeiro uso, 100% primeiro uso. E aí aquele chá de madeira mesmo, encorpado. Então, vocês vão ver, esse 15 anos, ele tem 3% mais de álcool do que o 12. Só que você não percebe. Quer dizer, você até percebe que ele é mais alcoólico, mas não agride, né? Ele fica menos agressivo, fica mais redondo. Por quê? Porque ele é mais complexo. Então, se eu tenho algo que disfarça o álcool, ele fica mais fácil de tomar, né? Então, ó, nessa giradinha aqui que eu vou dar, você já vê que a cor é mais escura, né? E aí vocês veem que é um uísque resinoso, né? Oleoso. Olha o que tem de lágrima aqui, ó, né? Então, ele vai fazer na boca de vocês o que ele faz nesse copo. Ele vai envolver a boca com essas resinas e aí esse uísque vai demorar para passar o sabor. Ele vai ser longo, a gente chama de final de boca longo, persistente, né? Aquele uísque que demora para passar o sabor. Então, essa é uma característica de uísque de primeiro uso. No aroma, grande diferença, né? Aqui ele tem mais forte o aroma frutado, principalmente, né? Mas ainda é um aroma adocicado, né? No 18 vocês vão ver que ele já fica mais seco, né? Que nem um vinho seco, ele fica mais seco.
E no sabor também. Então esse aqui já vai melhor com charutinho, esse aqui não pede gelo, não pede água, né? Esse aqui é um whisky que vai muito bem com chocolate meio amargo, é muito versátil esse whisky aqui, tá? Ele vai como um 12 anos com gelo e tal, mas ele também, você pode tomar ele como se fosse um 18, um 25. Saúde. Slandiva, que eles falam lá na Escócia. Sarra. Oi. Eu acho que o 18. O 18. O 18 ele tem um final mais persistente na boca. Então, qual? Famous Grouse. É mais de volume. Ele tem mais álcool e é mais macio, né? Vocês percebem isso? Então, esse que é o perigo de um whisky complexo, né? Que ele precisa ter mais álcool, mas você não sente que ele tem mais álcool, né? E o 18 é a mesma coisa, tá? 18 vai na mesma linha, bem... Eu só vou falar do 18, daí a gente encerra, tá? Então, o 15, vocês perceberam o pulo que deu, né? 3% a mais de álcool, muito mais aroma, sabor, licoroso no final, persistência, né? O 18, mesma coisa, tá? Só que o 18, agora, a gente continua com o primeiro uso. Então, o que vai mudar aqui? De fato, os 3 anos a mais, né? Que vão fazer uma grande diferença, porque aí ele vai ficar menos adocicado e ele vai ficar mais seco, mais frutado. Por isso que ele combina mais com o charuto, né? E mais amadeirado também, tá? E aí na proporção, o 18 ele tem mais carvalho europeu, né? Até então era meio a meio, americano e europeu. Aqui eu já falaria que ele tem uns 75 europeu e o resto americano. Então já puxa mais para a próxima linha, que é a linha Sherry Oak, né? E aí a linha Sherry Oak sempre já vai preparando o paladar para a próxima. Então aqui já olha a cor dele também, né? Uma cor mais fechadona, né? Então esse aqui já é um whisky que combina mais com o charuto mesmo, também com o chocolate como sobremesa, um queijo assim, um queijo brie vai muito bem com esse whisky também, queijo camembert, queijo de ovelha combina bastante com whisky, tá? E o lance de chocolate e de queijo é o seguinte, você come, a gordura do queijo ou do chocolate meio que dá uma quitada no álcool, tira o álcool da jogada, você não sente mais essa ardência do álcool, né? E aí você sente só o sabor do whisky. Então é uma maneira de você tirar um pouco essa ardência que para algumas pessoas incomoda, né? Então é muito legal fazer esse teste, né? Principalmente quem não está acostumado com destilado. Normalmente as mulheres tal faz essa brincadeira, né? Começa comendo um chocolate, mastiga e dá um golinho de uísque com ele na boca, né? Então é legal para vocês iniciarem as esposas de vocês no uísque, né? Esse ritual aí, dá muito certo. Então o 18, olha só como ele é licoroso, né? Fica cheio de lágrima. E aí isso aqui é um indicador do que vai ser na boca de vocês. Persistência. Saúde. Slandiva. Como é que é mesmo em árabe, gente? Eu esqueci. Sate. Saten. Mais frutado, né? Menos adocicado, mais seco, né? Mas também igualmente persistente. Então, assim, são experiências diferentes com as mesmas madeiras, né? Dependendo da proporção, da idade. Qual que vocês gostaram mais? 18? 15, 18? 15?
Então, o 15 é mais docinho, né? Ele tem ainda muito do carvalho americano. É legal fazer a degustação da esquerda para a direita, mas é legal fazer da direita para a esquerda, porque depois que você provou o 18, você percebe como o 15 é doce. Até então não parecia doce, né? Mas aí quando eu falo adocicado, agora que você sabe como é o mais seco, é que você consegue saber o adocicado. Então, gente, queria agradecer a presença de vocês, a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido interessante aí para vocês. E, bom, e aí agradecer especialmente ao César, né, que organizou tudo. E ele tem meu contato, o que vocês precisarem, estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Obrigado. Obrigado. Vamos beber agora, né? Não, eu vou. Tem. Oi. Óbvio, né? Foi uma apresentação que eu acho que uns 7 anos atrás. Estava naquela fase que o Macallan estava fugindo da idade do músico. No Amber Siena e Ruby. Como foi essa história? Eu percebo que voltou, né? 12. Voltou, porque, cara, Não deu certo. o mercado brasileiro ainda está meio. Então é ainda muito ligado no age statement, né? Então tá ainda na idade. É isso. Mas é muito louco, porque no começo do Amber Siena e Ruby, todo mundo mandava devolver, falava que estava enganação, porque ninguém sabia a idade. Mas é isso. É mais fácil trabalhar com idade. Mas os nossos whiskies mais